Então, deixa eu puxar aqui e voltar aos Estados Unidos. É, eu acho que tem uma certa complexidade maior aí na relação do Trump com o MAGA. No seguinte sentido, o Trump, me parece, representa algumas coligações diferentes. Ele é mais do que o MAGA, não apenas no sentido de que ele é o MAGA, mas no sentido de que, se você pega, por exemplo, o Vale do Silício, aquilo não é MAGA. O J.D. Vance, ele não é MAGA. Aquilo ali é um mundo de uma turma que você vê nascendo no Vale do Silício um espírito libertário que eu não sei nem, em Magno, você vai ter que me ajudar nessa aqui, que eu não sei nem se é exatamente libertário, o discurso é libertário, mas na prática é uma defesa de um certo tecnocorporativismo. Nós queremos ser donos do mundo. É uma coisa de defesa de um grande oligopólio de um determinado setor no mundo. E esse troço começou a ser pesadamente regulado por vários cantos do planeta. A União Europeia é quem puxa isso, mas a América Latina estava indo junto. E pelo menos um pedaço do Vale do Silício, de bom grado, apoiou Trump, achando que o Trump ia ser o sujeito que ia forçar a desregulação e usar o poder dos Estados Unidos para forçar a desregulação. A gente está falando de companhias que são as companhias mais valiosas da história do capitalismo, né? A Nvidia está indo para 4 trilhões de dólares, Apple e Microsoft estão acima de 3 tri, de 2 tri, acima de 3 tri, chegando aos 4 tri, Google chegando aos 3 tri, Amazon chegando aos 3 tri, quer dizer, até 2017 nunca nenhuma empresa no mercado de capitais tinha chegado a 1 tri. A gente está falando de um troço que é muito gigante mesmo. Talvez alguns dos nossos espectadores não consigam lidar com essa ideia de o que é 1 tri, qual é a diferença entre 1 tri e 1 bi. E dizer que é muito é pouco para estabelecer a diferença entre um e outro. Então, são empresas muito poderosas do ponto de vista econômico e que não tinham tanto poder político, e o Trump traz esse poder político. A maior parte do Vale do Silício, eu morei muito tempo no norte da Califórnia, morei no Vale, aquilo é um terreno fartamente democrata, aquilo é um terreno de um liberalismo progressista muito típico da Califórnia, de liberdades individuais, mas de direitos civis, é um lugar muito aberto do ponto de vista dos costumes. Agora, quando o Trump começou a fazer esse trabalho, mesmo os CEOs mais progressistas do Vale foram, porque no fim das contas, se você é um CEO, você tem a obrigação legal de fazer o máximo para beneficiar economicamente a companhia que você comanda. Isso é uma obrigação legal, não está nem no contrato do cara, não. Isso é uma obrigação legal. Esse é o trabalho dele, principalmente quando a gente está falando de empresas de capital aberto. E isso não é uma coisa MAGA, isso é uma outra coisa. O MAGA é esse populismo da classe média baixa americana, de ex-operários, das teorias conspiratórias e tudo mais. E o ponto que eu estou tentando fazer aqui é que o Trump meio que foi costurando uma coligação de interesses diferentes, todos a seu modo iliberais, todos a seu modo meio que não americanos ou anti-americanos, ao menos do ponto daquilo que a gente se acostumou a lidar com a ideia de Estados Unidos. E parte do que está acontecendo, eu acho, nessa relação, nessa revisão da relação com o Brasil, é justamente isso. Os interesses econômicos e corporativistas desses novos barões das ferrovias, como foram no final do século passado, desses novos barões do petróleo, como foram no final do século passado nos Estados Unidos, que depois você tem, no início do século XX, uma onda de antitruste, que começa a desmontar essas diversas empresas no governo do Theodore Roosevelt. Mas até ali, você tem uma fase similar nos Estados Unidos, que é essa fase de
monopolistas que saem montando grandes impérios e prejudicando em grande parte os direitos individuais da população em geral. A impressão que eu tenho é que nessas horas o Trump é MAGA por interesse, mas a cabeça dele é essa coisa assim do bilionário que protege bilionários, porque afinal de contas somos nós contra o mundo, sabe? E somos os perseguidos, coitados de nós. Nessa questão do Vale do Silício com Trump e a política, para a minha visão, nós temos um lado muito bom e um lado muito ruim. O lado muito bom é que, de fato, essas empresas são inovadoras, elas trabalham num mercado pouco explorado, elas estão ali na fronteira da inovação e aí impõem um desafio regulatório e enfrentam ameaças da política no mundo inteiro que podem prejudicar a inovação, porque políticos em geral não entendem de tecnologia, é um pessoal de uma outra geração e há um risco real àquela indústria por ser inovadora e há um risco real às inovações que aquela indústria nos traz. Então, tem uma coisa muito boa que é a visão de se proteger a inovação, criando um espaço em que aquelas empresas não apenas possam atuar, mas possam experimentar certas coisas que algumas delas vão ser muito boas, vão ser muito ruins, vão dar muito certo, vão dar muito errado, e oferecem algumas oportunidades como a inteligência artificial, mas também oferecem algumas ameaças, e nesse processo de descoberta a gente vai avançando e vai entendendo melhor e vai aperfeiçoando a regulamentação de modo que não ameace a inovação. Então, esse é o lado muito bom e eu gosto que haja na política mundial uma visão que contraponha a visão muito mais cautelosa, por exemplo, da União Europeia, que não se importa de segurar a inovação em favor de uma certa segurança, de um certo status quo. Por outro lado, tem uma coisa que eu acho muito ruim e que, na minha visão, é a pior coisa que pode acontecer num sistema de democracia liberal, que é a associação entre governo e empresas bilionárias. Porque aí você tem um poder econômico significativo e você tem um governo que é capaz de fazer com que aquele poder econômico reine sem rivalidade. Um governo que tem a capacidade de cercar esse mercado e garantir aquele mercado para os players que já estão atuando ali. Porque num sistema de competição, o que enfraquece os bilionários? Outros bilionários ou pessoas tendo novas ideias, entrando no mercado e acabando com aquele império que estava ali até então. Nós temos novos bilionários, novas empresas que substituem os bilionários antigos e as empresas antigas. Mas, se você tem o governo ao seu lado, o governo tem a capacidade de criar um ambiente que proteja os vencedores do momento e impede que eles sejam desafiados. Isso, para mim, é o pior sistema possível, porque nós temos o poder do governo a serviço dos bilionários de agora. E é uma realidade com a qual nós, brasileiros, estamos muito acostumados, porque o nosso governo há muitas décadas é refém daqueles que têm muito dinheiro, principalmente aqueles que geram muitos empregos, que têm muito poder de barganha com o governo e impede que nossas empresas sejam desafiadas por outros concorrentes do Brasil e do exterior. Então, o meu medo é que, por um lado, a gente, por medo da inovação, por superestimar as ameaças que essas inovações possam nos trazer, acabemos por sufocar os instintos de inovação que vem dessa indústria, que é muito inovadora, independentemente do que a gente pense dos empresários que as comandam. E, por outro lado, eu tenho um medo muito grande de que Trump, a serviço dessas indústrias, em defesa dos seus interesses, acabem por torná-las superpoderosas e incapazes de enfrentar qualquer concorrência que pode tirar fatias do mercado e pode, inclusive, estimulá-las a seguir inovando, porque também empresas muito grandes podem acabar perdendo esse instinto inovador a partir de um certo momento.
O que eu queria acrescentar de temor particularmente, e que é também parte da dinâmica que essas empresas construíram para si e com esses governos, que é o fato de que, além de serem muito grandes, muito ricas e, portanto, muito poderosas, elas também são as donas do ambiente de debate público. E isso não é irrelevante quando elas se juntam com qualquer governo. Isso já seria problemático, porque, afinal, a tendência de você usar suas ferramentas para conseguir algum tipo de vantagem junto a um grupo político específico já seria ruim, qualquer que seja o grupo. Agora, ainda sendo um grupo ligado a noções autocráticas, como é o do Trump, é o que realmente, para mim, é muito temerário, porque me parece que são empresas que... Existem aquelas que o Pedro sempre nos lembra, que estão ali só... cujos CEOs estão ali só fazendo esse papel de garantir que a empresa se mantenha competitiva, tenha entrada com autoridades, não necessariamente de um jeito promíscuo, mas para se manter lucrativas, para poderem continuar distribuindo dividendos para seus acionistas e coisas assim. Mas existem as que não, as que estão dispostas a fazer o jogo integral político do governante da vez, em nome de, mais do que se manter funcional e operacional, ter muito mais lucro a qualquer preço, né? Deixa eu contar uma história aqui, Magno, que... Cara, eu concordo em tudo que você falou. Por evidente, a gente tem uma visão, evidentemente, muito similar de como o mundo funciona. E eu estava, desde segunda-feira, muito entusiasmado com o Nobel de Economia desse ano. Muito entusiasmado mesmo, porque eu acho de uma elegância a descrição de como que inovação continuada e o tipo de estrutura de liberdade que você precisa numa sociedade, liberdade de debate, abertura para debate, abertura para dissenso, o quanto que isso interfere diretamente na possibilidade de uma sociedade criar o novo. Mas é por isso que eu queria contar uma história que a maior parte das pessoas não conhece esses detalhes. Mas eu acho que são detalhes como esse que mostram as coisas que me preocupam no Vale do Silício hoje. Por trás disso que a gente chama de IA generativa, que são esses chats todos, né, Gemini, ChatGPT, Claude, etc. Mas também os modelos de imagem como Midjourney, como Nano Banana agora do Google, tudo mais, ou então esses modelos tipo Sudo de música, todos esses modelos que fazem coisa, né? Sora para vídeo, Veo para vídeo. Por trás de IA generativa está uma coisa chamada modelo transformer, que é uma maneira diferente de você montar redes neurais. As bases de inteligência artificial são aquilo que a gente chama de aprendizado de máquina, machine learning, e redes neurais. Isso, a machine learning é de 1955, foi bolado na IBM. Redes neurais são de 1968, de um paper de um grupo de cientistas do MIT. Quer dizer, conceitualmente, essas ideias por trás de inteligência artificial são muito antigas. Agora, nunca tinha tido, como começou a acontecer nesse século, processamento suficiente, computadores poderosos o suficiente para fazer com que esses negócios fossem úteis. O modelo Transformer, que está por trás de IA generativa, não é antigo. Ele é de 2017. Ele é muito recente. E ele foi desenvolvido por um grupo de cientistas da computação do Google que queriam fazer um Google Tradutor melhor. E eles conseguiram fazer com que o Google Tradutor, a partir de 2017, ficasse bastante bom. Você entra lá, escreve uma frase, ou cola o texto na língua que você quiser e ele vai te cuspir traduzido na outra língua e vai respeitar a estrutura semântica, a estrutura gramatical da nova língua, tal, uma beleza. O pessoal do Google fez isso e deixou de lado. Só que, como metade é acadêmico, eles publicaram um paper explicando. Aí uma pequena ONG
de Palo Alto, que fica a 30 quilômetros da sede do Google, uma pequena ONG, cheia de cientistas especializados em inteligência artificial, pegou esse negócio e, putz, que grande sacada que esses caras fizeram. Dá para fazer mais do que simplesmente uma máquina de tradução aqui. Aí eles começaram... O que acontece se a gente pegar e a gente treinar isso, um modelo Transformer, que é o nome desse tipo de modelo, com a Wikipédia inteira. Eles treinaram com a Wikipédia inteira. E puseram uma interfacezinha de chat e começaram... Putz, a gente vai quebrar... Vamos treinar... Isso aqui, conversa. Vamos treinar com um pedaço da internet. Mais do que o Wikipédia, um pedaço da internet. Fizeram uma versão 2.0 desse sistema. E eles olharam e eles furaram o teste de Turing. O teste de Turing existe desde os anos 50 e em essência, a sacada do teste de Turing para sacar se já rompemos e chegamos a uma inteligência artificial era muito menos sofisticado do que é hoje, mas até 2019 era tipo o estado da arte em como que você avalia se a gente chegou no ponto de inteligência artificial. Que era essencialmente, se você está conversando num chat, num computador, e você não sabe dizer se do outro lado está um ser humano ou um software, se você não consegue mais fazer a distinção, você está falando com uma inteligência artificial. Hoje a gente tem testes mais sofisticados, mas na época, até 2019, era esse o teste. Então a versão 2.0 desse modelo que os caras montaram quebrou o teste de Turing. O ponto aqui, que ONG era essa? Essa ONG era a OpenAI. A versão 2.0 era a versão 2.0 do GPT. Esse T é de Transformer, que é o modelo, é o tipo de modelagem de inteligência artificial que o Google fez. Por que eu estou falando disso? Pelo seguinte, a gente chegou a um ponto do tamanho dessas empresas no Vale do Silício que elas perderam a capacidade de processar a quantidade de inovação que elas estão fazendo. O Vale do Silício era grande, era criativo, era espetacular e cuspia inovação a toda hora quando ele era várias startups dentro de garagens e uma gente tentando resolver um problema, botando uma carga de poder mental imensa para a solução daquele problema. Hoje, empresas como o Google sentem, porque são muito grandes, porque fazem muito dinheiro, são aqueles grandes cargueiros que para você dar meia volta e virar uma outra empresa, o Google olhava para a inteligência artificial e isso aqui é um risco. A nossa empresa depende de propaganda que a gente vende em busca. Se a gente inventa um negócio em que você faz as perguntas e o troço responde, as pessoas não vão fazer mais buscas. A gente põe em risco a nossa empresa. Isso é um problema generalizado do Vale do Silício. Veja, eu tenho o maior respeito pelo Vale. Eu acho que aquilo ali é a nova Florença. O que Florença foi na Renascença é o que o Vale do Silício é hoje. É uma máquina de produção de conhecimento, de inovação e tudo mais. Só que quando essa máquina começa a ser dominada por 4 ou 5 empresas, que são as empresas maiores que o capitalismo já inventou, esse troço começa a ser, e isso está no trabalho dos Nobel de Economia desse ano, isso começa a ser uma máquina de matar a inovação, não uma máquina de criar inovação. Não fosse a OpenAI, não fosse a publicação da ideia do modelo Transformer num paper acadêmico, e esse pequeno grupo de cientistas da computação dentro da OpenAI, que era só uma ONG da qual ninguém tinha ouvido falar, pegar aquele negócio e mostrar o potencial daquela tecnologia, uma tecnologia que o Google inventou e jogou fora. Se não fosse isso, a gente não estaria tendo 90% das conversas que a gente tem tido nos últimos 2 anos. Então, o meu ponto um pouco a respeito do Vale do Silício, e eu não acho que a gente vai discordar desse ponto, é que a gente precisa de um antitruste, sabe, por uma questão de saúde. Corporações não podem chegar a um poder tão grande
que elas consigam abafar inovação e deglutir tudo que está no caminho e ter o poder de contratar todos os profissionais de uma determinada área, porque isso acaba, e é isso que está acontecendo no Vale, é isso que está acontecendo nesse mundo da tecnologia, e isso acaba por ser um processo anti-inovação e não pró-inovação. Eu vejo com muito maus olhos, e eu sei que você também, a relação... Alguém está aqui, Rosenberg, dizendo, olha o Pedro descobrindo Marx. Não, meu irmão, isso aqui é puro suco de liberalismo. Tem uma coisa que uma vez eu ouvi do Armínio Fraga, Rosenberg, que é o seguinte, você pode ser pró-mercado ou você pode ser pró-empresa. São coisas diferentes. Eu sou pró-mercado. Magno... Eu sou pró-competição, porque, de novo, amarrando o ponto que você traz, amarrando o ponto que a Flávia trouxe e amarrando o ponto do Nobel, a possibilidade de fracassar é o que faz os incumbentes inovarem. É quando a gente diz para os incumbentes que já são bilionários, que já estão estabelecidos, que já criaram relações políticas, que eles jamais fracassarão, que não tem ideia ruim suficiente, que não tem carro ruim suficiente que a indústria automobilística brasileira possa fazer, que vá levar ela à falência, nós estamos desestimulando a criação de carros melhores. E nós estamos criando uma casta muito poderosa economicamente e muito poderosa politicamente. A contenção dos bilionários se faz com a ameaça de falir, se faz com competição. A competição é o que faz os bilionários atuarem para a sociedade e não para nós. Quando a gente protege os bilionários da competição, quando a gente protege as empresas da competição, esse pessoal fica muito poderoso, fica dominante economicamente e destrói a democracia. Destrói a democracia porque ficam também politicamente muito fortes, e aí você pode votar num governo de esquerda, pode votar num governo de direita, pode estudar a história política do Brasil recente, porque você vai sempre ver as mesmas indústrias recebendo sempre o mesmo favor, porque são dominantes no mercado brasileiro há muito tempo, têm muita influência política, muita influência econômica e vivem de ajudas há muitos anos. Então, a democracia, no sentido de termos os governos trabalhando para a sociedade, e a competição econômica dependem da possibilidade das grandes empresas, dos grandes bilionários tomarem decisões erradas e fracassarem, perderem dinheiro, perderem suas empresas, verem outras empresas roubando o seu mercado e os seus clientes.